Você abriu a sua empresa nos Estados Unidos e agora precisa contratar pessoal para trabalhar. O que é melhor? Funcionar numa folha de pagamento ou subcontratados? E para começarmos, a folha de pagamento nos Estados Unidos chama-se payroll. Então, payroll é o mesmo processo, digamos assim, que nós temos no Brasil, de folha de pagamento, no qual nós pagamos os nossos colaboradores e também repassamos os impostos ao governo. E quando falamos de folha de pagamento nos Estados Unidos, comparando com o Brasil, eu sempre avalio o seguinte: os encargos trabalhistas aqui nos Estados Unidos, eles são menores do que no Brasil. Então nós entendemos, até porque a legislação por aqui, os pagamentos acontecem por hora, então existem sim regimes de trabalho que podem ser mensais, mas é muito comum nós remunerarmos os nossos colaboradores por hora. E isso faz com que, se o colaborador veio trabalhar, ele de fato recebe a sua hora trabalhada. Se o colaborador não veio ao trabalho por algum motivo, talvez você não tenha a obrigação de pagá-lo por aquela hora não trabalhada. Assim como no Brasil, nós também temos encargos incidentes sobre a folha de pagamento. O empregador paga uma parte e assim como o empregado, o colaborador, também contribui com esses encargos sociais. Nos Estados Unidos, nós chamamos o INSS brasileiro de Social Security. Então esse é o nome dado para o recolhimento do INSS ou do Social Security que retemos na folha de pagamento do nosso colaborador. Os encargos nos Estados Unidos, eles são divididos da seguinte forma. Então nós temos 6,2 de Social Security, 1,45 de Medicare e temos imposto de renda retido na fonte. Então os dois primeiros, Social Security e Medicare, são repassados ao Social Security. O imposto de renda retido na fonte é repassado ao IRS. Nós também temos uma obrigação para o empregador, então no meu caso, a cada contratação que eu faço, eu contribuo também para o seguro-desemprego federal e para o seguro-desemprego estadual, que chamamos de unemployment. Então, falando dos encargos sociais, você pode me perguntar assim: Emerson, então deve ficar muito caro contratar nos Estados Unidos um colaborador abaixo de uma folha de pagamento, comparando com o Brasil, né? E ainda falando de encargos sociais, você pode estar se perguntando, né? Emerson, onde fica mais barato, né? Contratar no Brasil, contratar nos Estados Unidos? Aqui nos Estados Unidos, eu posso dizer que nós pagamos mais ou menos como empregador entre 8% e 10% de encargos sociais ao Social Security. No Brasil, eu me recordo que a gente paga mais ou menos 28%, 28,8% a cada contratação. E agora trazendo para você um pouco da visão de empregador sobre benefícios aqui nos Estados Unidos. Muitos dos benefícios, eles são um acordo de cavalheiros entre o empregado e o empregador. Por exemplo, férias. Eu não sou obrigado a pagar férias, mas na iConnect nós temos um acordo de férias anualmente. Feriados, alguns são nacionais, que chamamos de Federal Holidays. Estes são obrigatórios, como por exemplo o Thanksgiving, que vai acontecer agora no dia 23 de novembro. Esses são feriados que são obrigatórios o pagamento, mas outros que não são considerados federais é um acordo de cavalheiros entre empregado e empregador. Hoje, por exemplo, nós celebramos nos Estados Unidos o Veterans Day, que é o dia dos veteranos que serviram o país na guerra. A iConnect está fechada. Então os colaboradores estão em day off, que falamos, mas a minha política interna remunera os colaboradores neste feriado e eles estão descansando e eu gravando. Na outra ponta, nós temos também os subcontratados, o famoso 1099, que são prestadores de serviços temporários que são contratados pelas empresas para prestar um determinado serviço. E essa contratação, ela é similar no Brasil à contratação de um autônomo que está prestando um serviço para você, seja ele ou ela uma pessoa física ou jurídica. Mas reforço que não existe um vínculo empregatício neste tipo de contratação. Importante salientar que quando falamos de 1099, subcontractors que chamamos por aqui, não existe esse vínculo empregatício entre o prestador de serviço e a empresa e entre a empresa e o prestador. Esse vínculo ele precisa ser muito bem entendido para não caracterizar algo que possa ser entendido pela legislação trabalhista dos Estados Unidos
como um payroll. Por isso que eu e a minha equipe, nós temos um departamento específico de payroll, de folha de pagamentos. A gente está aqui à disposição para orientá-lo exatamente a entender qual o seu vínculo, se é melhor um 1099, se é melhor um W2 dentro da sua operação. E antes de terminar esse vídeo, eu lembrei que eu não falei para vocês o que é o W2 e o que é o 1099. W2 é o formulário que é gerado para as pessoas físicas que estão trabalhando abaixo de uma folha de pagamento. No Brasil, nós chamamos de informe de rendimentos. Então, o W2 é o informe de rendimentos gerado que comprova todo o seu salário recebido no ano. E o 1099 é o formulário que é emitido pela empresa falando para o subcontratado, pessoa física ou jurídica, quanto foi pago para ele ou para ela ou para aquela companhia em determinado período. E se você ficou com alguma dúvida, entre em contato comigo, com a minha equipe, que nós estamos aqui à disposição para sempre ajudá-lo. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.